Olá, boa noite. Um jovem de Aracruz, do norte do estado, está sendo investigado por planejar uma vaquinha para matar o presidente Lula. O dinheiro seria para contratar um atirador de elite. O notebook e celular apreendidos eram usados para fazer ameaças de morte por rede social ao presidente Lula. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira na casa do suspeito em Aracruz, no norte do estado. A investigação começou com um ofício encaminhado pelo Ministério da Justiça, noticiando que um indivíduo aqui do Espírito Santo teria feito ameaças nas redes sociais de atentar contra a vida do presidente da República. Ele teria dito, conclamado, as pessoas, os seguidores dele, a arrecadar fundos, a fazer uma vaquinha para contratar um sniper, um atirador de elite, para que com um rifle de precisão tentasse matar o presidente da República. O investigado é um universitário de 19 anos, sem antecedentes criminais e morador de um bairro nobre de Aracruz. Em depoimento, ele confessou ser o autor das mensagens de ódio. Foi ouvido e liberado. Agora a polícia vai investigar se ele chegou a colocar o plano em ação e se houve a participação de outras pessoas. Durante o depoimento, ele foi interrogado hoje, confessou o que ele tinha feito, mas disse que não passou, não chegou a tentar colocar em prática esse plano, que eram apenas desabafos e bravatas nas redes sociais. E vai ser analisado o conteúdo dessas mídias, desses equipamentos apreendidos, para confirmar a fala dele, as alegações dele, ou verificar se ele começou a colocar em prática e eventualmente cometeu algum outro tipo de crime. Ainda segundo o delegado, o investigado pode responder por ameaça e incitação ao crime. A internet não é um lugar que a gente pode fazer o que a gente bem entende, não é uma terra sem lei, existem regras, tanto do Código Penal como regras civis aí do Marco Civil da Internet. Então as pessoas podem ser processadas tanto criminalmente como também pagar reparações se atentar contra a honra ou a dignidade de alguém. Olha, o nome do suspeito não foi divulgado pela polícia. Um homem foi preso 5 meses após abrir fogo em praça pública. O assassino se vestiu de catador de lixo, foi disfarçado e atirou contra 2 homens no meio das pessoas. Um morreu e o outro ficou paraplégico. George Augusto Rodrigues da Silva, de 34 anos, foi preso como principal suspeito de ter assassinado João Natalino Conceição Teixeira. A vítima tinha 19 anos. Além dele, outro jovem de 18 anos, que seria o alvo do criminoso, foi baleado. O assassinato e a tentativa de homicídio aconteceram na madrugada do dia 14 de maio do ano passado, na praça do bairro Novo Horizonte, na Serra. Para cometer o crime, o assassino se disfarçou de catador de lixo. O suspeito do crime chegou à praça do bairro Novo Horizonte utilizando um disfarce de morador de rua, vestindo calça, camisa de manga comprida, boné, utilizando máscara e também com uma sacola de lixo nas mãos. Ao visualizar as vítimas que se encontravam no meio da praça conversando, o George foi em direção a elas e, quando estava bem próximo, sacou uma arma de fogo da sua sacola de lixo, apontou na direção da vítima sobrevivente e disse: "Não corre, não". De acordo com as investigações, a vítima, alvo do criminoso, teria tido uma discussão com ele 10 dias antes do assassinato. A motivação do crime seria a briga pelo controle do tráfico de drogas. O jovem levou 5 tiros, 2 no peito, 1 na cabeça, 1 no braço e outro nas costas. E ele está paraplégico. Chama a atenção a ousadia desse indivíduo em praticar um crime no meio de uma praça com uma grande aglomeração de pessoas, inclusive colocando em risco a vida de outras pessoas que ali se encontravam no local, bem como a audácia dele em utilizar um disfarce de morador de rua para despistar a atenção das pessoas, dificultar a investigação e se aproximar das vítimas sem que elas percebessem. George foi preso no dia 9 de outubro. A prisão ocorreu quando ele estava saindo de um hospital particular na Serra. Ele assumiu a motivação, mas negou a autoria do crime.
A vítima sobrevivente, na época do crime, gerenciava o tráfico de drogas da região do Inferninho, no bairro Novo Horizonte, enquanto que o George atuava no tráfico de drogas das Cajazeiras e das Casinhas. A motivação do crime foi uma disputa pelo ponto de tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte. O George cresceu o olho no ponto do rival e cometeu o crime para também assumir o controle do tráfico de drogas da região do Inferninho, no bairro Novo Horizonte. O criminoso já tinha passagem na polícia por roubo e porte ilegal de arma. Ele foi autuado por homicídio por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, e também por tentativa de homicídio. Os outros 2 jovens, tanto o João, que morreu, como o outro rapaz, também eram conhecidos da polícia. Teve perseguição e tiros na Serra. Na moto estava um homem que estaria andando armado no meio da rua em Cidade Pomar. A polícia fez um cerco e conseguiu localizar o suspeito, mas ele não parou durante a abordagem e fugiu em alta velocidade. Só parou após bater em uma viatura da PM. Mesmo após o acidente, o suspeito ainda trocou tiros com a polícia, acabou baleado no confronto. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Jaime Santos Neves e uma arma foi apreendida. O nome do criminoso não foi divulgado. Perseguição policial termina em acidente em Vila Velha. No carro estava um criminoso que roubou o veículo de um motorista de aplicativo durante uma corrida. Os vídeos mostram minutos depois do suspeito bater com o carro no muro após a perseguição policial. É possível ver quando os militares vão em direção ao veículo. Segundo os PMs, o criminoso reagiu durante a abordagem, apontando a arma para a guarnição, que efetuou disparos. Ninguém foi baleado. E logo depois, o jovem saiu do veículo. Dentro do carro, que estava em Riviera da Barra, Vila Velha, tinha uma arma de fabricação semi-industrial com capacidade para 6 munições calibre 12. A perseguição aconteceu após um motorista de aplicativo ser assaltado em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o motorista de Uber foi atender uma cliente em Barra Mares, que queria seguir até Vale Encantado, em Vila Velha. Mas, quando ele chegou ao bairro, não era uma mulher, e sim o rapaz, o suspeito, de 22 anos. Entrou no veículo e seguiram. Quando chegou em Vale Encantado, o suspeito anunciou assalto, apontando uma arma para a vítima. O motorista de Uber, então, desceu do veículo e o suspeito roubou o carro. Mas a Polícia Militar conseguiu identificá-lo através do cerco eletrônico. Os policiais ficaram posicionados na altura da Barra do Jucu, na Rodovia do Sol, quando começaram a perseguição. Consegui rapidamente acionar a polícia lá mesmo na reta do Vale, com o porteiro ali de uma empresa, né? E a polícia foi rápida, né? Abordou rapidamente ele voltando para a região, para da minha casa. Aí quando eu desci do ônibus, que eu fui vindo de ônibus, vindo de ônibus, aí dei de cara com a polícia com o meu carro. A jovem que havia solicitado a corrida é prima do suspeito. Alegou que não sabia que a intenção do parente era assaltar. Ela também foi detida. Nós tentamos conversar com o responsável pela empresa, onde o suspeito bateu com o veículo no muro, mas ninguém quis falar sobre o fato. Já o motorista de aplicativo, que tem 38 anos, contou que também tem uma empresa de instalação elétrica e hidráulica. Tem o aplicativo como extra. O veículo não tem seguro e, apesar do prejuízo e do assalto, ele pretende continuar com o trabalho. Corajoso esse, hein? A Polícia Civil disse que o suspeito de 22 anos foi autuado em flagrante por roubo, por dirigir sem habilitação e sob efeito de drogas, também por trafegar acima do limite de velocidade e gerar perigo para outras pessoas. Ele já foi encaminhado ao presídio. Lidar com a violência no estado é um dos desafios do novo secretário de Segurança Pública do Espírito Santo. O atual superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, assume o cargo no lugar do coronel da PM, Alexandre Ramalho. O novo secretário defendeu o uso de câmeras pelos policiais e também afirmou que a lei precisa ser cumprida e não mudada. O governador Renato Casagrande apresentou um novo nome à frente da Secretaria de Segurança Pública, elogiando o currículo de Eugênio Ricas. Já trabalhou no governo do estado
como secretário de Justiça, como secretário de Controle e Transparência, conhece a máquina pública, conhece a segurança pública. Isso nos dá garantia de que a gente vai ter alguém liderando a Secretaria de Segurança com conhecimento e com disposição e possibilidade de cumprir tarefas e missões que estão colocadas no Programa Estado Presente. O Programa Estado Presente busca a redução de violência, especialmente do crime contra a vida. Ainda superintendente da Polícia Federal, Ricas disse não ter uma data oficial para assumir a pasta, mas tem expectativa de que isso ocorra após o Carnaval. Durante o pronunciamento, o novo secretário detalhou sobre como pretende conduzir a CESP. O grande desafio é manter o bom trabalho que vem sendo realizado. O Espírito Santo tem um modelo muito exitoso, um modelo que é internacionalmente reconhecido, que é o Estado Presente. Graças ao Estado Presente, a gente tem conseguido reduzir o número de homicídios ano após ano. 100% dos casos de feminicídios foram resolvidos. O autor foi identificado pela polícia. Então, isso é um ponto importante, um ponto que merece ser destacado, mas é necessária uma evolução como sociedade. É preciso que a gente consiga superar esse machismo, essa sensação de que muitos homens têm de que tem o domínio sobre a mulher precisa ser respeitada e o homem tem que ter consciência disso. Tema recorrente na apresentação do novo secretário de Segurança Pública, os investimentos em tecnologia foram elogiados pelo novo chefe da CESP. Eugênio Ricas defendeu e disse que vai dar continuidade ao projeto de utilização de câmeras nas fardas de policiais. As câmeras corporais são uma saída inteligente, é uma tecnologia que auxilia o trabalho do policial que está na rua, auxilia a sociedade, traz transparência para as ações policiais. Já há um processo para a aquisição dessas câmeras e certamente isso aí vai contribuir muito também para a segurança pública do Espírito Santo. A CESP fechou o ano de 2023 com o menor índice de homicídios desde 1996. Janeiro foi o melhor da série histórica na mesma estatística. A partir do momento em que o criminoso saiba que, se ele cometer o crime, ele vai ser punido, isso muitas vezes surte um impacto melhor, um impacto maior do que uma pena muito alta, uma mudança na legislação. Além dos muitos anos de atuação como delegado federal no Espírito Santo, o mineiro também acumula experiências no governo estadual, inclusive na própria gestão Casagrande. De 2013 a 2014, Ricas foi secretário estadual da Justiça, responsável por dirigir todo o sistema prisional capixaba. Já no governo Paulo Artung, ele voltou a chefiar a Sejus e também esteve à frente da Secretaria de Controle e Transparência. No mês passado, o estado registrou 77 assassinatos. Foi o menor número de mortes violentas desde 1996, quando os dados começaram a ser registrados. Ao todo, 50 cidades capixabas não registraram homicídios. A seguir, aumenta a margem de consignado para os aposentados, mas é preciso ter cautela ao pedir o empréstimo. A gente volta em instantes com todos os detalhes. Foi solto sem pagar fiança o homem que agrediu a tia, uma idosa de 74 anos na Serra. O homem chegou em casa durante a madrugada e queria R$20 para comprar drogas. Nas mãos, essa idosa segura 2 caixas de celulares que já chegou a comprar para o sobrinho. Há um mês, ela abriu as portas de casa para receber o jovem que chegava de Brasília e deu tudo do bom e do melhor. Mas o que ela não imaginava era que pudesse virar um verdadeiro pesadelo. Nesta madrugada, o jovem chegou em casa alterado, querendo dinheiro para pagar uma dívida. Mas quando não conseguiu, começou a partir para a agressão. Gente, olha só, essa idosa de 74 anos tem um coração tão bom que dormiu aqui na sala, preocupada com o sobrinho, caso ele pudesse chegar tarde. A hora ia passando, ele não chegava, mas às 3 da manhã ele já abriu essa porta de forma muito agressiva. Ele tinha chave, mas bateu, acordou ela assustada e já chegou aqui pedindo R$20, porque ele tinha uma dívida para pagar. A idosa que estava aqui falou que não tinha dinheiro. Foi então que ele pegou um celular da mão dela e começou a agressão. Ela ficou com ferimento no rosto e ele saiu. Ficou aqui no entorno andando de um lado para o outro e os vizinhos tiveram que ajudar a vítima. Na hora que ele foi me agarrou assim, ele me empurrou, bati na grade dela. Ele falou que eu caí da escada. Mentira, eu ia cair sim, se eu não batesse na grade e segurasse no murinho. Depois da ajuda dos vizinhos, a polícia apareceu na rua e o homem acabou sendo preso. Ele estava um pouco alterado,
Posteriormente, os policiais conseguiram contato com essa senhora, confirmaram que ela é cadeirante. Após dar várias oportunidades ao sobrinho, incluindo um lar e tudo que ele precisou, a idosa agora sente revolta e tenta seguir a vida, apesar das sequelas físicas e psicológicas. Tenho 74 anos, eu não tenho ninguém. Eu fiquei na cama aí e eu fui no médico ontem com ele, ele me largou lá no médico e foi beber. Eu fico revoltado porque eu não sabia. Olha, o suspeito foi autuado com base na Lei Maria da Penha, mas, segundo o termo de audiência de custódia, a tia não quis representar contra ele. O suspeito, então, foi solto e uma medida protetiva foi entregue à idosa. Depois de 3 meses sem casos registrados, o estado volta a ter morte por gripe aviária. A ave trinca-reis foi encontrada no litoral de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. O animal foi resgatado pela equipe de monitoramento de praias e apresentava sintomas neurológicos da doença. A ave morreu devido à gripe aviária. As informações são do IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado. Com o caso, as ações de educação sanitária foram reforçadas no município, incluindo pescadores, para que a doença não se alastre. O estado de emergência zoossanitária, em função da influenza aviária, já estava valendo e foi estendido por mais 180 dias aqui no Espírito Santo. Esse decreto foi publicado no fim do mês de janeiro. A emergência é para garantir a proteção da avicultura comercial capixaba, que é grande geradora de emprego e renda no Espírito Santo. A orientação é que, em casos de suspeita de gripe aviária, o IDAF deve ser notificado. Agora, um alerta aos aposentados. Gente, aumentou a margem do empréstimo consignado. É permitido que até 45% do benefício seja comprometido com empréstimo, mas é preciso ter muita cautela. Quem recebe benefício pelo INSS começa a ser pago agora em fevereiro com valor reajustado. Para quem ganha um salário mínimo, o aumento foi de 6,97%. Para os demais, de 3,71%. E se a renda está um pouco maior, a margem para pegar o empréstimo consignado também aumentou. Parece bom, mas é preciso ter cuidado. Como explica o coordenador geral do Sindicato Nacional dos Aposentados, é nesse momento que cresce o assédio para fazer empréstimos. E toda vez que aumenta a margem dos aposentados, aumenta também o número de denúncias desses aposentados que caíram no benefício deles, empréstimos que eles não autorizaram. Então, o que o sindicato sempre orienta? Consulte mensalmente o seu histórico de pagamento para ver se lá tem alguma movimentação de algum empréstimo, de alguma coisa que você não autorizou. Fazer um empréstimo consignado não é um problema em si. As vantagens são atrativas, como um tempo de pagamento de até 7 anos e a taxa de juros, que é uma das menores do mercado, atualmente de 1,76% ao mês. Quando a gente compara com os juros de cartões de crédito, que podem chegar a 10% ou mais, a diferença é ainda mais significativa. Agora, o que especialistas explicam é que a facilidade do consignado pode se tornar uma cilada se não for usado para um fim realmente necessário. O fato da margem dele ter aumentado não significa necessariamente que ele tem que fazer um novo empréstimo. Ele só tem que fazer um novo empréstimo se realmente estiver passando por uma dificuldade ou uma necessidade que justifique esse empréstimo. Esse benefício ele deve ser utilizado somente para você pagar alguma dívida que você está tendo, ou uma relação com o cartão de crédito que você perdeu o controle, ou o cheque especial, que no Brasil é um dos mais altos do mundo, tá? Já passou de 15% ao mês. Então, se você tiver nessa situação, você deve fazer o compromisso com o consignado. Ainda segundo o especialista, os primeiros meses do ano são ideais para se planejar. Agora, se você não reconhecer o empréstimo que está sendo descontado na sua folha de pagamento, saiba que é possível correr atrás dos seus direitos. Primeiro, procure o PROCON, faça um registro PROCON, procure a Defensoria Pública, se não tiver condições de contratar um advogado. O sindicato está lá à disposição todos os dias para dar toda a orientação a respeito disso. E também procure a delegacia do idoso, faça uma ocorrência, faça um boletim. Tem que procurar os seus direitos, né? Olha, para você conferir as taxas, é só acessar o aplicativo ou o site Meu INSS. A seguir, as informações sobre o mercado, a economia do Carnaval Capixaba. É já já.
O Carnaval Nacional tá chegando. Eu quero saber se você já escolheu o look do bloquinho de rua, da confraternização em família com os amigos. As lojas, gente, estão vendendo igual água, adereços, roupas carnavalescas. É um movimento importante no comércio que gera bom resultado também para a economia. Se o carnaval é bom para quem curte, imagine para quem lucra com ele. Na loja da Graciele, que fica na Glória, em Vila Velha, o produto mal chega e já tem saída rápida. Com esses 2 finais de semana agora atuais, foi uma loucura. O que você coloca na nossa loja vai esgotando, está tendo uma demanda imensa. O fornecedor está tendo até dificuldade para poder atender a gente lojista. E para compor os looks não podem faltar os acessórios. A Flávia se surpreendeu com as vendas desse ano. Esse ano nós estamos muito felizes, porque o Carnaval de Vitória é o carnaval que abre todo o carnaval do Brasil das escolas de samba. Então, semana passada foi maravilhoso, a procura foi muito grande e essa expectativa continua para essa semana, de ser muito boa, com as pessoas indo viajar e curtir o carnaval. A expectativa para o carnaval está tão alta que a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo espera que o faturamento supere o patamar anterior à pandemia. Aqui no estado, o carnaval deve movimentar 600 milhões de reais, impulsionado principalmente pelo turismo. Com este carnaval antecipado em uma semana aqui no Espírito Santo, a gente potencializa negócios, as atividades econômicas, principalmente aquelas relacionadas à cadeia do turismo, né? E isso promove emprego, renda e, consequentemente, consumo para o comércio. E diferente de outros feriados, o carnaval movimenta o mês de fevereiro como um todo. E um dos fatores que explicam isso é uma disposição maior do consumidor em comprar. Muito do que nós consumimos é por uma necessidade funcional, mas grande parte é para atender o nosso emocional, né? Muita coisa a gente objetivamente não precisa, mas para relax, né, para bem-estar, para autoestima, a gente acaba consumindo. Então, quando a gente está num período de mais alegria, ou olhando para o futuro, para uma perspectiva positiva, de nenhuma dificuldade maior, a gente fica descomprimido, a sociedade, e com isso ela tem mais disposição para ir ao mercado fazer compras. É a tal da euforia, né? TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã, viu?